Lucas 21, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, o versículo 25, que fala assim: Então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra e aflição nas nações e em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verá o fim, e o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começaram a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Louvado seja Deus. Aqui a gente vai ver sinais do tempo do fim. Meus irmãos, e hoje já estamos vivendo esses sinais. É muita coisa acontecendo. Pai contra filho, filho contra pai. É muita doença, é muita coisa acontecendo. Então aqui, a palavra de Deus, ela se cumpre. Se cumpre. Então Lucas vai dar detalhes aqui e vai dizer que o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele vai vir em nuvens com muito poder e grande glória. Muito poder e grande glória. Meus amados, essa aula, como é uma aula muito profunda, eu separei aqui algumas coisas interessantes. Conhecendo a cronologia. Aqui, para conhecer um pouquinho, eu coloquei o princípio das dores. Não se sabe o tempo e a duração. Ninguém sabe o tempo nem duração. Mas uma coisa é certa. Estamos no fim. Ele está chegando. Agora a pergunta é: você acredita que a igreja vai ser arrebatada antes, durante ou depois? Você acredita que a igreja vai ser arrebatada antes, durante ou depois da grande tribulação? Então essa é a pergunta. E a resposta é: a igreja não passará. Agora eu separei aqui, fiz aqui algo interessante para poder entender. 7 anos de grande tribulação. Esse período de 7 anos está dividido em 2 etapas. A primeira é 3 anos e meio de uma falsa paz. E a segunda, 3 anos e meio de grande tribulação. Então, primeiro, a igreja pré-tribulacionista, que é a que cremos, ela vai ser arrebatada, ela não vai passar por isso aqui. Mas as outras linhas de pensamento e de interpretação acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio, que é ali. Já os pós acreditam que a igreja vai passar por isso aqui tudo. Por isso aqui tudo. São os pós. Mas aqui, nos 3 anos e meio de grande tribulação, que é a última parte, é onde vai ser derramada aquelas taças. E a Bíblia diz que a igreja não vai passar por isso. A Bíblia nos dá base que a igreja não passa por isso aqui. Vai estar guardada. Enquanto tiver todo mundo sofrendo aqui sem Deus, sem o nosso amigo Espírito Santo, a igreja vai estar com Cristo. A igreja vai estar no banquete. E aqui a gente precisa entender que para fazer parte desse banquete, para não estar aqui na grande tribulação, precisa decidir hoje. Precisa escolher hoje. Por quê? Porque todos hoje vivemos na casa de Deus. E vivemos aguardando a volta de Jesus. E aqui, meus irmãos, para poder entender melhor, a gente precisa ver que o nosso Senhor está preparando. Quando ele faz a ceia, quando ele prepara a ceia, ele diz que naquele grande dia tem uma ceia lá preparada. Então tem algo preparado para a igreja enquanto estiver nessa tribulação.
Então acreditamos com toda a base bíblica que a igreja não passará pela grande tribulação. Ela será arrebatada. O Espírito Santo vai levar a tua igreja, vai levar a igreja, e aí vem esse tempo de tribulação. Quem ficar aqui vai ser difícil. Difícil, irmãos. Se hoje com o nosso amigo Espírito Santo de Deus, tá difícil uma pessoa estar na presença de Deus, agradar o Senhor, você imagina quando o Espírito Santo de Deus não estiver aqui. Você imagina o que é que vai acontecer. Então, a nossa igreja, a igreja do Senhor, ela vai estar com Cristo enquanto aqui tiver essa grande tribulação. Não acreditamos que a igreja vai passar por isso, porque temos promessa do nosso Senhor que a igreja vai ser arrebatada e estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, isso aqui é a primeira parte. Isso aqui, quando chegar esse tempo aqui, que a igreja vai estar com Cristo, o que é que vai acontecer depois disso aqui, dos 7 anos? Depois dos 7 anos, você vai ver o Senhor vindo em glória. Todas as nações estarão reunidas em um só lugar. E aí vai acontecer uma batalha com o nome de Armagedon. A batalha com o nome de Armagedon. Nessa batalha de Armagedon, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo descerá em glória. Ele descerá em glória. E aqui nesse tempo, ele vai prender Satanás, a besta e os falsos profetas. E vai ter a inauguração do inferno. O inferno, o lago de fogo, que não foi inaugurado, porque Deus não fez o inferno para o ser humano. Deus fez o inferno para Satanás, a besta e os falsos profetas. O ser humano vai porque ele escolhe, mas Deus não fez o inferno, o lago de fogo, para o ser humano. Deus fez para Satanás. Quando isso acontecer aqui, Deus, ele vai enviar Jesus. Jesus vai vir em glória aqui nessa batalha do Armagedon. E quando Jesus chegar aqui, ele vai prender Satanás, jogar no lago de fogo. Ele vai prender por 1000 anos. Aí entra a sétima dispensação, milenial, que é 1000 anos de Cristo reinando na terra. Louvado seja Deus. Esses 1000 anos que Cristo vai reinar na terra, depois ainda vai acontecer outro acontecimento final, para então seguir o destino final, que é, depois dessa batalha do Armagedon, vem a de Gog e Magog. Depois disso, segue o tribunal. Meus irmãos, essa matéria é uma matéria muito profunda, matéria de escatologia, estudo das últimas coisas. É bem verdade que mesmo se a gente cavar, não consegue chegar até as últimas coisas, mas aqui podemos entender muita coisa, muitos acontecimentos. E eu quero dizer para você, agora é o tempo de estarmos fazendo parte dessa igreja do Senhor, para não passar pela tribulação. Se hoje é difícil estarmos agradando a Deus com nosso amigo Espírito Santo, você imagina só como vai ser quando a igreja não tiver mais. Quando a igreja não tiver mais aqui. Então, o que vai acontecer? Os acontecimentos, conhecendo a cronologia, os acontecimentos, primeiro vai acontecer isso aqui. A igreja do Senhor vai ser arrebatada. Tem aqui os 7 anos de grande tribulação. Os 7 anos divididos em 3 anos e meio de falsa paz. Todo mundo, aqui muita gente vai se enganar, porque vai ser uma falsa paz. Depois disso aqui, aí vem a grande tribulação, 3 anos e meio. E depois disso aqui, vem a batalha do Armagedon. Nessa batalha do Armagedon, você vai ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo descendo com grande glória, com muito poder e grande glória. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele desce aqui, prende Satanás, a besta e os falsos profetas, e aqui vai ter 1000 anos. Louvado seja Deus. Depois disso, vem Gog e Magog. E aí então segue ao tribunal. Meus irmãos, ficamos por aqui, com nosso coração alegre,
e já agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Louvado seja Deus. E espero em Deus que você venha ter o desejo de continuar buscando o conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Com a graça eu vejo o reino de Deus. Com o conhecimento eu sinto o reino de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.